de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmão? Está preparado aí? Fala para o irmão do teu lado aí, ó. Dá tempo de ir embora ainda. Se não for, aperta o cinto. Glória a Jesus. Queridos, paternidade é algo sobrenatural. Eu amo falar de paternidade porque foi o que restaurou a minha casa, a minha vida. Conhecer Deus como um pai é algo extraordinário. Quando nós falamos de paternidade espiritual, de pastoreio, confesso para vocês que era um pouquinho mais fácil ser filho. Depois que assume uma igreja, 4.000 pessoas, a responsabilidade, ó. Enquanto eu estava debaixo da asinha do pastor Marco, né? Estava ali e tal. Continua ainda, né? Mas a responsabilidade aumenta. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu posso cooperar com a obra dele. É tão bom cooperar por aquilo que Deus está fazendo. E Ele é um bom pai, Ele nos sustenta. E a paternidade é um dos pilares da nossa igreja. Quem aqui passou pela integração aí? O resto não passou? Entraram pela porta do fundo? Mistério. A paternidade é algo um assunto que traz libertação para muitas pessoas. Eu quero construir um pensamento na palavra, depois vocês vão entender. Mas o mundo que nós vivemos hoje, ele começa a desfigurar a figura do pai biológico. Ele começa a querer distorcer a visão de homem, de paternidade, de sacerdócio. O mundo ele tem essa estratégia, não é de agora. Porque a figura do pai, ela traz segurança, traz direção, limite. Em todo tempo o mundo ele quer destruir isso. Por isso existe uma guerra ideológica para dominar as famílias, dominar as pessoas na casa. E entenda, irmão, a estratégia do diabo, se você é sensível ao Espírito Santo e você entende o que ele está fazendo, a estratégia do diabo é tirar o sacerdote de dentro da casa, para que ele possa dominar a casa. E muitos de nós, casados, às vezes não entende o porquê que vem um abalo no casamento, vem a querer destruir o nosso casamento. Porque quando tira um homem de dentro, e isso é uma das teorias de Karl Marx, que tira um homem de dentro da casa, ele destrói a família. A mulher é o vaso mais frágil. Ela não consegue dominar, trabalhar, cuidar das crianças. Automaticamente as crianças ficam desprotegidas. E quando nós vamos para o estudo, 66% dessas crianças são abusadas. Então entenda, o diabo ele sempre vai fazer algo para querer acabar com a nossa família. Ele sempre vai no sacerdócio. E olha só, se nós perdemos a comunhão com o nosso pai biológico, se nós não tivermos uma referência, nós perderemos a nossa comunhão com Deus Pai. Porque, entenda, quando nós pegamos um adolescente ou um jovem e falamos para ele assim que Deus é o teu pai, mas ele tem uma ideia do pai que abandona, ele vai falar assim: Deus é o meu pai, porém Deus me abandonou. Quem já escutou de pessoas falar assim: Deus me abandonou? A maioria dos ateus que existem, que escreveram livros, homens que falam sobre o ateísmo, são homens que não teve a paternidade bem resolvida. São homens que o pai não deu direção, o pai abandonou, ou muitos deles o pai até abusou. E às vezes nós não entendemos porque o diabo ele trabalha. E com isso o relacionamento dessa geração dos jovens fica distante de Deus, de um Deus Pai. Eles não têm a referência. Então, o maior desafio é trazer esse entendimento
para essa geração que Deus é um Pai, e Ele está conosco todos os dias, Ele nos contempla todos os dias, Ele nos ama todos os dias, Ele nos protege todos os dias. O maior desafio que nós temos é isso, e com isso nós não nos sentimos protegidos, mesmo vivendo milagres todos os dias, ainda achamos que o Pai eterno não nos vê, porque existe uma geração ferida, uma geração que o diabo ele tem tomado conta. E na aula de paternidade, quando eu ministrava a aula de paternidade, tem um dado, que esse dado é do IBGE, diz que por dia são gerados quase 1000 partos de adolescentes entre 13 e 16 anos. No Brasil, nesse exato momento, nesse dia, nasceram 1000 crianças sem pai. Olha só a importância da paternidade. Muitos dessas crianças que nasceram, o mínimo é de adolescentes que foram rebeldes, mesmo tendo pai dentro de casa, mas a grande maioria, 90%, são de adolescentes que o pai fugiu de casa ou nem sabe quem é o pai. E eu quero que você entenda o papel da igreja nisso. Quero que você entenda o valor que tem o nosso sacerdócio. Mas acima de tudo, eu quero que você entenda que o Pai ainda está on. O Pai ainda está olhando por nós. Ainda nós temos um Pai. E sabe qual é o anseio? De um dia morar com Ele. E se nós entendemos isso, por que as pessoas falam assim? Por que muitas igrejas não falam disso? Porque se eu falar de paternidade, tem pessoas que vão entrar em crise e falar assim, eu quero ser curado. E nós precisamos cuidar. Nossa igreja tem uma estrutura que é muitos líderes, escola, de família. Às vezes nós damos conta. E quando nós falamos de paternidade, precisa existir o cuidado. E nós vamos falar disso, porque foi isso que fez com que a nossa igreja chegasse onde está, e onde vai chegar em lugares muito mais altos. Porque se cada um for curado na paternidade, você vai derramar naquele que precisa ser curado. É isso, irmão. Muitos deturpam a visão de paternidade como um pastor, um pai espiritual. Pasme vocês, mas existe igreja que para você ir no vizinho jantar, você tem que ligar para o pastor e falar, eu posso ir? Isso não é a igreja, isso é uma seita. Na realidade, nós como pastores temos a responsabilidade de cuidar de vocês como filho. Mas todo filho tem a decisão dele. Entenda, irmão? Deus é um bom pai. E eu quero construir esse pensamento que você vai entender em toda a história de Gênesis a Apocalipse. Deus sempre foi um pai. Sempre foi um pai presente. Porém, muitos não queriam intimidade com ele. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. Vou ler um versículo aí conhecido. João 3,16. A mensagem é simples, mas você vai entender. Achou aí? Quero ganhar tempo. Diz assim, porque Deus, na minha versão, King James diz assim, porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria, em toda a história que nós lemos, nós vemos a paternidade do início ao fim na Bíblia. Deus sempre esteve presente como um pai que protege, um pai que nos guarda a todo momento. Mas também nós vemos um pai que corrige. Porque todo pai que ama, ele corrige o filho, sim ou não? Então nós entramos... Até falar, vou dar um parênteses aqui. Um vídeo, um pastor falando que ele não confia num Deus que é fogo consumidor. Quem viu esse vídeo aí? Misericórdia, né? Sabe por quê? Quando ele fala isso, ele começa a invalidar a justiça de Deus. Deus é justo.
e Ele é fogo consumidor. Entenda, em toda a história, quando nós lemos, e quando nós vamos ler em Gênesis, nós vemos Adão e Eva, no capítulo 3, a história, e essa história é muito poderosa, porque Deus criou o homem, e ali esteve no jardim protegido, ele esteve criando as coisas junto com Deus. E o mais interessante é que o Deus, como um pai, ele ia todos os dias na viração do dia, no jardim do Éden. Ele ia lá para poder se comunicar com Adão, para poder falar com ele. Como um bom pai que ama o filho, ele sempre quer ter um encontro. E quando nós vemos isso, o filho no jardim, um lugar de proteção, um lugar onde nós estamos vivendo debaixo daquilo que o pai projetou para nós. Mas essa história também nos mostra que como é possível o filho estar protegido dentro de um ambiente, mas ele escolher satisfazer o desejo da carne. Essa história nos revela isso. Imagina, irmão, todos os dias você escutar os passos de Deus no jardim. Imagina todos os dias você escutar Deus chegando. Existe um ponto de encontro. E todas as vezes eu fico imaginando Deus chegando no jardim. O barulho das pisadas dele. Deixa eu te falar algo, mas ainda esse pai é aquele que nos encontra. Se você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e falar: pai, eu estou aqui, é um ponto de encontro. Eu quero profetizar que você vai começar a ouvir os passos dele chegando no seu quarto, irmão. Ele continua ainda. Ainda em Gênesis nós vemos a história de José. Ele foi traído pelos seus irmãos, abandonado. Ele tinha o favor do seu pai, mas ele foi vendido como escravo por causa de inveja. Ele foi vendido porque os irmãos tinham inveja dele, como ele era tratado pelo pai, pelo sonho que ele tinha. Mas em todo momento Deus estava cuidando dele. Mas entenda, irmão, quando nós estamos protegidos, mesmo em meio ao abandono, mesmo quando nós somos vendidos como escravo, Deus tem uma nova história para mim e para você. Ele se tornou governador, e em toda a história de José, Deus estava protegendo ele. Eu quero que você entenda essa noite, que mesmo em meio às circunstâncias que você está vivendo, Deus está te protegendo. Às vezes nós não entendemos o porquê disso, mas eu tenho, através das escrituras, que quando José estava sendo vendido, ele achava que ia ser o último dia da vida dele. Deus estava falando para ele: é só o começo da sua história. É só o começo. E às vezes nós estamos tão desesperados, está faltando tanta coisa, as coisas estão, Deus sabe o que Deus está fazendo? Ele está falando assim: eu estou te protegendo, fica tranquilo. Eu estou cuidando de você, sabe por quê? Porque vai vir um tempo de escassez, e você vai ser a resposta para a sua família. Vai chegar um tempo onde ninguém vai ter onde ir, vai ter que correr para você. Sabe por quê? Você vai estar curado, restaurado, e falando assim: meu pai me protegeu até agora. Entenda, irmão, José estava perdido. José falou assim: meus irmãos estão me vendendo. Chegou lá na casa de Potifar, foi vendido também. Mas deixa eu te falar algo. Para José parecia algo mal aos seus olhos. Quando jogaram ele na cisterna, no poço ali, vazio, não tinha mais saída, ele só olhava para cima e falava: e agora? Mas Deus estava escrevendo uma nova história. Deixa eu liberar uma palavra para você. Mesmo em meio às diversidades, se você estiver dentro do poço, deixa eu te falar, teu pai está contigo. Quem sabe alguém entrou aqui falando assim: hoje é o último culto que eu vou. Eu não sei nem como vai ser segunda-feira. Deixa eu te falar, o teu pai está contigo. Ele te protege, ele te guarda, ele te ama. Você pode estar lá, escondido, ninguém está te vendo, mas é o começo de uma nova história. José, ele estava ali, e ele viveu algo extraordinário, porque Deus colocou ele como governador daquele lugar. E através dele, no tempo de escassez, a família precisou de alimento, e a família foi até ele, e ali ele restaurou a sua família, a sua casa, e ali ele entendeu o porquê que ele estava ali. E em toda a história Deus protegeu ele.
a paternidade de Deus estava protegendo José. Em Êxodo, o povo é levado cativo ao Egito, e ali fica por mais de 400 anos cativo. E vale lembrar que o povo só estava lá cativo porque era desobediente. Lembra quando nós falamos que Deus é um bom pai, mas o pai que é bom, ele corrige? O povo foi escravo para o Egito, porque eles desobedeceram a Deus, adoraram outros deuses. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés, o libertador. E olha só como que Deus é um bom pai. Porque Moisés, ele foi criado no Egito, todos conhecem a história, saiu fugido. Mas quando ele estava lá pastoreando, e ele foi e viu a sarça que não se consumia, ele foi até ele. E Moisés, como nós, temos muitas indagações dentro de nós. Nós falamos assim: como eu vou? Como eu vou fazer isso? A mesma palavra que Deus liberou para Moisés, eu quero liberar para você hoje. Fala para eles que o eu sou me enviou. Deixa eu te falar algo, irmão. Para nós parece impossível, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita para viver aquilo que Ele prometeu, para viver e resgatar pessoas, porque Ele vai nos proteger independente da missão que Ele te der. Entenda, quando Moisés ele é chamado e ele vai até o Egito para poder libertar o povo, existe um deserto até que a terra prometida fosse alcançada. Mas aí que está a chave, irmão. Mesmo em meio ao deserto, a paternidade ainda continua nos protegendo. Entenda, no deserto tinha nuvem durante o dia. No deserto era frio à noite. Deus colocava uma nuvem como fogo. A paternidade protegendo. Mas de manhã o que nós vamos fazer? Maná descia do céu. Mas olha só, irmão, quando eles tinham sede, Moisés tocou na rocha e emanou água. Às vezes nós estamos passando por tanta dificuldade, às vezes nós estamos no deserto e não conseguimos nos atentar aos detalhes da provisão. Às vezes nós estamos passando tanta dificuldade dentro da nossa casa, mas nós não estamos sensíveis a viver aquilo que Deus está fazendo. Deus está protegendo você de dia, de noite. A comida está chegando na sua casa, você tem água para beber, seus filhos não ficam doentes, você não gasta com remédio. Aí você fala assim: mas o que está acontecendo? É a proteção da paternidade de Deus sobre a sua casa. Nós estamos no deserto, mas Deus está conosco. Irmão, deixa eu te falar algo. Quando eu passei pelo deserto financeiro, no casamento, a minha filha, ela tinha um problema no rim, e eu já contei aqui, ela foi curada. Deus deu um rim novo para ela. E eu lembro muito bem de uma oração que eu fiz. Processo no casamento, processo financeiro, filha doente, perdi o emprego, não tinha mais convênio para continuar o tratamento da minha filha. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e fiz uma oração. Falei: Senhor, se esse processo que eu estou passando, eu estou indo para o caminho certo, não permita que minhas filhas fiquem doentes, porque eu não tenho nem dinheiro para comprar remédio para elas. Irmãos, por incrível que pareça, Deus ouviu a minha oração. Eu lembro que nós ficamos 1 ano sem comprar uma aspirina, irmão. Deixa eu te falar algo. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Pai está te vendo. Ele só espera que você acesse Ele. O povo estava no deserto tão desesperado, mas eles não conseguiam enxergar o maná. Não conseguiam enxergar, até reclamavam do maná. Falava assim: era um pão vil. Ei, irmão, deixa eu te falar algo. Até a gente pode ficar insatisfeito pela situação que nós estamos passando, mas negar a proteção do Pai é assinar uma sentença de morte. Entenda isso.
A gente pode estar até insatisfeito com a situação, porque a insatisfação, ela acaba sendo da nossa humanidade, sim ou não? Mas negar a proteção com murmuração e reclamando daquilo que Deus está provendo é assinar uma sentença de morte. Foi isso que o povo fez. O povo simplesmente assinou, porque eles reclamavam. Lá em Números eles falavam assim, reclamavam de Moisés. E também falava assim, desse pão vil. Sabe o que é um pão vil? Esse pão nojento. Esse pão aí, sabe o que era esse pão? O maná que sustentava eles todos os dias. Aí sabe o que Deus fez? O bom pai que corrige seus filhos, mandou serpentes no deserto. Aí as pessoas, sabe o que fizeram? Começaram a se arrepender. Deixa eu te falar algo. Se o maná está chegando, agradece. Se a provisão está chegando, glorifica o nome dele. Sabe por quê, irmão? Ele é um bom pai. Ele cuida de nós a todos os momentos. Em Êxodo no capítulo 10, Deus estabelece todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Deus dá a medida exata para Moisés do tabernáculo, para que pudesse habitar a presença. Mas olha só que interessante. Mesmo o povo vendo Deus protegendo e cuidando, o acesso a Deus era limitado. Para que pudesse acessar a presença, eles dependiam de pessoas. E quando nós lemos em Êxodo, que foi a primeira aliança de sangue que foi feita, que quando Moisés levantou um altar e aspergiu o sangue sobre eles, ali Deus já estabeleceu aquilo que precisava de sacerdote, para poder ter acesso, homens posicionados na presença, que não pudesse ter mancha nem pecado, que pudesse acessar o Pai, o Santo do Santo. Mas para ter o acesso ao Pai, só era intermédio de homens. Deixa eu te falar algo. O acesso não era livre. Se não tinha acesso livre, não tinha proximidade. Se não tinha proximidade, não tinha intimidade. Só que olha só, como eu vou sentir protegido por um pai que eu não tenho acesso? Entende por que a geração está se perdendo? Será que a gente consegue entender? Se eu não tenho acesso ao meu pai biológico, eu não me sinto protegido por ele. Eu sei que muitas decisões, muitos de nós já tomamos de separar, seguir um outro caminho. Mas às vezes, eu fico pensando que como o diabo cega as pessoas. No meio disso, de uma separação, existem os filhos. E tem pessoas que no meio da separação, usam os filhos para não liberar o acesso ao pai. Deixa eu te falar algo, irmão. O Senhor vai nos cobrar disso. A paternidade dentro da igreja acaba sendo linda, mas na prática, muitos de nós falhamos. Sim ou não? Entenda, irmão. Eles não tinham acesso. E por não ter acesso, o povo pecava direto. Consequentemente, eles estavam pecando. E todas as vezes eles faziam um ritual, ia até o lugar, pegava, sacrificava, tal, mas eles voltavam de novo para o mesmo pecado, porque eles não se sentiam assistidos por um pai que é bom. Eles não se sentiam protegidos. Eles tinham como um Deus distante. E por muito tempo nós criamos essa cultura no meio de nós. Não sei hoje, mas os antigos falavam assim para o filho: não faz isso que Deus castiga. É assim ou não é?
Quem ouviu isso do pai? Aí sabe como que você cresce na igreja? Vou servir esse Deus nada aí. Se eu fizer errado, Ele vai me castigar. Quando na realidade Ele é um bom pai. E quando você erra, Ele fala assim: eu te perdoo, eu te amo, eu confio em você, você pode mudar. Olha só, o povo pecava direto. E eles estavam como? Repetindo os mesmos pecados. E não adiantava mais sacrifícios de animais. Não adiantava mais. Eles não conseguiam acessar a presença. Eles não conseguiam fazer com que a presença habitasse com eles. Mas em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é tal maneira? É um amor escandaloso. Que Ele deu o que Ele tinha mais de precioso. Aí quando... Escute isso, irmão. Você precisa sair daqui entendendo isso. Aqueles que não poderiam acessar a presença, quando Deus fez isso, que Ele amou, Ele tinha uma estratégia. Ele mandou Jesus, o teu filho. Aí aqueles que não tinham acesso, Ele falou assim: através do meu filho, você pode chamar Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Paizinho. Ah, mas era um Deus tão distante. Mas hoje é meu paizinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ah, irmão, eu não sei se você entendeu, irmão. Aquilo que era distante, Ele está falando: Abba Pai. Abba Pai. Você consegue clamar isso para Ele hoje? Fala, acessa Ele, seu lugar aí. Começa a acessar, falar: Abba Pai. Quem sabe você não teve oportunidade de falar para o teu pai biológico, mas você consegue falar para Ele agora: Abba Pai. Paizinho querido. Consegue adorar? Aleluia. O Pai está na casa. Segura. O Pai está na casa. E quando nós lemos o Novo Testamento, Deus envia o teu filho, e todas as vezes Jesus apontava para o Pai. Filipenses diz que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Jesus em todo momento, Ele falava assim: foi meu Pai. Em Marcos 10 diz que o jovem rico se aproximou e falou assim: o Senhor é bom. Aí Jesus respondeu para ele: por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, meu Pai. Em todo momento Jesus apontava para o Pai. Jesus, Ele veio com essa responsabilidade de nos salvar e nos conectar ao Pai. Ele não veio para condenar o mundo, mas sim salvar o mundo.
e fazer com que nós entendêssemos que Deus é um bom pai, não é um Deus distante. Os fariseus, os homens que continham a lei, eles dificultavam o acesso. Sabe por que eles dificultavam o acesso? Eles condenavam as pessoas através da lei. Eles dificultavam o acesso, sabe por quê? Porque eles achavam que ninguém tinha nada para oferecer. Mas eu quero fazer você lembrar da mulher adúltera. Foi pega no ato de adultério. Os homens pegaram ela e levaram correndo. Levaram até Jesus e gritaram: apedreja ela, mata ela. Jesus no chão levantou o rosto e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os homens ficaram desesperados e falavam assim: ó, tem que matar, porque a lei diz isso. A Bíblia diz que desde o maior até o menor foram soltando as pedras. Deixa eu te falar algo, irmão. Mesmo não tendo nada para oferecer, mesmo sendo pecadores, Ele nos protege das acusações. Ele nos protege, Ele é um bom pai. Ele nos livra das pedradas. Todo mundo quer nos apedrejar. Mas deixa eu te falar, Ele é tão bom que você está aqui hoje. Muitos que estão assentados aqui não tinham nada para oferecer, assim como eu. Mas mesmo sem ter nada, Ele me amou. Ele me amou. Entenda isso, Ele é um bom pai. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão querer te julgar pelo teu passado. As pessoas vão olhar para você e falar assim: mas é aquela que se prostituía. Você vai falar para ele: eu encontrei o Pai. Eu não tinha nada para oferecer para Ele, mas Ele me amou. Mas não era aquele que ficava nas biqueiras vendendo droga. Eu encontrei o Pai. Não era aquele que ficava caído, bêbado, o cachorro lambendo a boca dele. Mas hoje eu estou vendo ele posicionado, bonito, alinhado, sentado aqui, dando glória a Deus. Deixa eu te falar algo: é porque o Pai encontrou ele. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer. Vai, Manu, eu estou judiando de você hoje, mas pode cantar. Pare de rejeitar a proteção do Pai. O Pai está na casa. Tem pessoa que já está entendendo, já está lembrando de onde Ele tirou. Tem pessoa que já está entendendo, não era para eu estar aqui hoje. Tem pessoa que está falando: Abba Pai, obrigado Pai. Tem pessoa que já está entendendo.
Irmão, pare de rejeitar a proteção em todo tempo. No Antigo Testamento a pessoa se corrompia, porque queria satisfazer o desejo da carne. Sempre arrumava uma desculpa para sair da presença. Mas Deus, como um bom pai, sempre levantou homens e mulheres para trazer adoração para o povo de novo. Um dia Deus enviou o teu filho para conectar. E na Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele veio na contramão de todo o sistema. Os caras ficavam desesperados, os fariseus. Falava, quem é esse para falar que é filho de Deus? Acho que Jesus ficava pensando assim, mas você também é. Quem é esse? Eles mataram o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí os fariseus ficaram doidos. Sabe por quê? Porque não dependia mais de homens, nós tínhamos acesso livre ao Pai. Ah, não tinha mais, ei, ora por mim, não precisa, porque eu falo com Ele face a face. Ah, mas eu preciso de você para acessar. Você não precisa. Você só precisa de ter um quarto, fechar a porta e começar a cantar para Ele. Eu não tenho nada, eu não tinha. Não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Sim, Jesus, Ele assumiu o trono do seu coração. É, Jesus. Minha alma buscava, Sim, e Jesus. nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. O Senhor, Ele começa a assumir o trono do teu coração. O vazio que tinha, eu quero profetizar que Ele vai começar a completar com a presença dEle. O que faltava era a presença. Nós estávamos distantes, Ele nos protegia, mas além de proteger, Ele começou a habitar dentro de nós. Ei, irmão, escute. Não podemos rejeitar a proteção. Entenda, irmão. Estar protegido é sempre você estar diante da presença do Pai. Estar protegido é ter acesso, estar protegido é assentar à mesa com Ele. Só que olha só, eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou ao meu coração. Por que muitos não querem, no tempo de hoje, sendo que nós temos livre acesso, muitos não querem ter o acesso livre e se assentar à mesa com o Pai? Porque em todo momento que nós assentamos com o nosso Pai, Ele revela quem nós somos. Aí muitos não querem tirar a máscara, porque diante do Pai Ele conhece quem nós somos. Muitos não querem a presença, sabe por quê? Não querem acesso livre, porque vai tirar a máscara de adúltero, vai tirar a máscara daqueles que ficam na pornografia, vai tirar a máscara daqueles que pregam, mas na realidade ele é um mentiroso. Na casa dele ele fala palavrão, briga com a esposa, espanca os filhos. Muitos não querem acessar a presença, porque Ele revela quem nós somos. Quem é pai vai me entender. Sabe por que nossos filhos às vezes evitam de estar conosco na mesa? Porque nós vamos dar limite e direção para eles. Porque nós como pai conhecemos quem nosso filho é. Aí nós falamos para ele, não faz isso. Aí o filho vai e faz. Sabe o que acontece? Porque existe uma geração sofrendo, existem mulheres casadas, homens casados, sofrendo, sabe por quê? Porque um dia o pai sentou e falou assim, não faz isso, você fez.
Tem mulheres que abandonaram a casa com 15 anos de idade, roubou a sua infância, e hoje com 50, 60 anos querem viver vida de meninas, porque saíram debaixo da proteção do pai. Deus está falando para você: volta. A sua infância você já entregou para o diabo. Agora o que você vai viver, entrega para Ele, porque Ele é um bom pai, Ele vai continuar te protegendo e guardando. Entenda isso, irmão. Eu só tinha os meus pecados para oferecer. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, Essa noite é noite de encontrar o Pai novamente. mas mesmo assim me amou. Como a frase: tire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Escute, deixa eu liberar uma palavra para os filhos aqui. Hoje é noite de pedir perdão para os pais. O maná está vindo, a proteção está vindo, escola boa está vindo. Leva na porta da escola, traz para a igreja, vai para o shopping, tem roupa nova, tem tênis novo, mas ainda reclama. Não rejeite a proteção do Pai. Não rejeite. Quer viver uma vida abundante? Honra o teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. É com você mesmo, filho, que antes de vir para a igreja estava reclamando. Essa noite de alinhar com o Pai. Entenda. O Pai Celestial nos perdoa. Segundo e último, o perdão te aproxima do Pai. Nós fomos perdoados através do Filho, porque o Pai nos protege todos os dias, e Ele deu a oportunidade de acessar a Ele. Agora entenda, irmão, ser perdoado é bom, sim ou não? Fala de novo, ser perdoado é bom, sim ou não? Sim. Por que a gente não perdoa? O sacrifício na cruz foi para todos. E às vezes no meio da igreja a gente não perdoa o irmão. Você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. O Pai é um só e Ele quer ver a comunhão entre os filhos. Quando nós falamos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão, nós nos tornamos mentirosos e automaticamente nós entregamos a nossa paternidade para o pai da mentira, que é o diabo. Entenda. O Senhor te protegeu até hoje porque Ele te ama. Mas a chave hoje para alguém aqui é o perdão. A chave para pessoas aqui entender que desde a eternidade, desde os tempos antigos, Deus é um Pai que nos protege. E Ele entregou o melhor que Ele tinha. Mas essa noite eu quero que você entenda isso.